Como se conta uma história? O professor Dr. Ernesto Chaves Pereira sabe bem explicar como. Vamos ouvi-lo. Interessantíssima essa nossa entrevista. Professor, como se conta uma história, hein? Então, uma história, ela é o quê? Ela é uma ideia, ela tem um cerne, alguma coisa, alguma informação, alguma emoção que você quer passar para aquele que está te assistindo. E para contar uma história, a gente, então, tem hoje em dia muitas formas distintas. Nós podemos, por exemplo, até mesmo contar uma história numa música, embora hoje em dia isso seja menos comum, né? Então, mas numa ópera se conta uma história inteira, tá? Num filme de cinema também se conta uma história. Numa peça de teatro também se conta uma história, tá? E é claro, na nossa ambiente brasileiro, nós que crescemos aqui lá na década de 70, né? Então é muito comum a gente ter acostumado com as novelas brasileiras, né? Aí chega um ponto até que a gente pensa naquilo que veio depois desse padrão brasileiro de novela, que a gente está acostumado, com as cenas bem acabadas. E se você não percebe que é quase real, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, é porque está muito bem feito. Recriar a realidade tem um custo de tempo, de investimento, de zelo, de cuidado, muito maior do que vivê-la, que a gente vive espontaneamente, a gente vive continuamente. Tá? Agora, na novela, cada erro é repetido até na construção da novela, é repetido até ele ficar de acordo com o desejo do diretor. Bom, depois dessas novelas brasileiras que nós acostumamos, com seu padrão de qualidade, com as suas histórias, com os seus movimentos vibrantes, né? Apareceram no mercado brasileiro um outro padrão de qualidade de novela que, para qualquer um que não está acostumado, chama atenção por algo que a gente aqui, acostumado com as novelas brasileiras, chamaríamos de falta de qualidade, porque são histórias forçadas, são histórias mal contadas, são enredos pobres, são personagens estáticos, mas que, por outro lado, são comuns em outros países aqui da América Latina e mesmo de outros continentes até mais distantes, né? Bom, mas por que numa entrevista sobre ciência eu estou falando sobre novela, né? Isso, especificamente ainda sobre esse padrão de novela mal acabada comparado com o padrão de novela brasileira. Bom, eu acho que nesse momento a gente primeiro vamos exibir aqui para vocês um pedacinho de um filmete que alguns alunos aqui do curso de Imagem e Som fizeram. É curtinho, então, por favor, assistam o filme e a gente continua conversando em seguida. Juan Ramírez, temos uma coisa muito séria para conversar. Me diga logo, o que aconteceu? O que foi que fiz? Você não deu comida pra Nineta. Me perdoa. Nunca! Isso é imperdoável. E se fosse nosso filho? Se fosse nosso filho, eu teria lembrado. Acho melhor a gente terminar. Não me deixe, não saberei viver sem você. Marcelo Mercedes. Tivesse pensado antes na pobre Nineta. Adeus. Bom, então o que a gente pode perceber nesse filme? A gente pode perceber que dá para entender a história, mas o acabamento da história, meu amigo, olha só, do bigodão do Juan Ramírez até o acoplamento do som e do movimento da boca, além do enredo inverossímil, quer dizer, o casal se separa por uma questão de esquecer de alimentar a cachorrinha, a Nineta. Fica meio estranho, né? Pois olha, o que eu vou dizer agora, por outro lado, é uma opinião pessoal. Tá? Então é importante que se diga isso. Não é uma verdade, é uma opinião. Mas, na minha opinião, é isso que a gente está. É o momento da ciência que a gente vive hoje. A gente já sabe contar as histórias. A gente já entende um monte de coisa que a gente não pode esquecer, que há 100 anos atrás, um pouquinho mais, o homem ainda não sabia voar. Aí, com a invenção do avião, foram 70 anos
para que se passasse até o homem pisar na Lua. Na década de 30, a gente não sabia como o ser humano transmitia para o ser humano da geração seguinte, para os seus filhos, aquelas características que nos fazem pais e filhos semelhantes. No final do século XX, então, a gente já soube elucidar como essas sequências se arrumam de uma forma muito própria, quer dizer, a tal da elucidação do genoma humano. Mas uma coisa é, por exemplo, você ir até a Lua, você construir um edifício. Mas tem uma outra série de fenômenos que estão na natureza e que fazem a gente interagir com a natureza, que a gente não tem a mínima ideia de como explicá-los ainda. Porque há uma característica daquilo que a gente faz de ciência, é que nós estamos continuamente aprendendo. Cada cientista que começa a trabalhar, ele continua usando o trabalho do outro cientista. E nessa forma de trabalho, é muito importante, inclusive, o erro que o outro cometeu e que eu, continuando a estudar, percebo que era um erro, mas percebendo que é um erro, eu consigo também entender o que é correto. Então, na minha opinião, o momento de ciência que a gente está, por mais que nós tenhamos sido capazes de construir o mundo do jeito que a gente vive, nós ainda não somos capazes de reproduzir um ser vivo, de construir um ecossistema. Há alguns anos atrás, houve uma tentativa de um grupo de cientistas se isolou numa cápsula, aqui na Terra, numa cápsula fechada, e quiseram construir um ecossistema autônomo. Quer dizer, eles tinham que viver com só o que tinha ali dentro. Inclusive, trocavam energia com o Sol, quer dizer, o Sol iluminava, mas o ar era selado, tudo era selado, a Terra estava separada da Terra, do resto da Terra. Era uma cápsula selada, tá? E não funcionou. A gente não foi capaz de reproduzir um experimento tão cotidiano que é a existência dos seres vivos sobre a Terra. Bom, e como é que a gente pode entender isso? Falta competência? Não, gente, é pouco tempo. Tá? Então, a história da ciência da humanidade, a gente, claro, que se pode considerar que ela começa com o início da civilização humana. E se começa nesse momento, nós estamos falando de 15 mil anos atrás. Tá? Mas veja só, a velocidade desse avanço ele foi devagarzinho por muito tempo. Então é a partir da Idade Média, a partir do Renascimento, que a gente tem as grandes navegações, que os desafios eram tão importantes quanto é ir da Terra à Lua hoje em dia. Tá? Nós temos depois a Revolução Industrial do século XIX, depois nós temos o século XX com toda a sua pujança e com todas as suas guerras. E temos toda a transformação que nos leva hoje a produzir vacinas, a viver mais, a viver melhor, ao contrário do que pregam determinadas correntes de pseudocientistas. Nós vivemos mais e melhor, as crianças têm menos doenças e a vida é boa para um número maior de seres, por mais que nós quiséssemos que ela fosse melhor ainda para todos os seres. Bom, se esse é o momento que a gente vive, de uma história ainda mal contada, cheia de defeitos, como será o futuro? Um outro pedacinho de novela, ou um outro filmete, serve para ilustrar isso. Então vamos assistir esse. Ah, Johnny, por acaso você esqueceu de dar comida pra Ninai ontem? Ora, meu bem, porque eu estava jogando tênis. Ah, eu sei. Mas a Ninai tem um cabeleireiro, um esteticista, um nutricionista, um personal trainer e um dermatologista. Você não podia ter pedido pra algum deles? Mas não tem sinal no campo. Ai, até parece. Você acha que eu não sei que com a nova tecnologia GLS em qualquer lugar seu celular pega? Ora, isso já passou. Vamos ligar para uma agência e contratar uma babá para a Ninai. Ótima ideia! Agora eu vou jogar tênis. Ah, tá bom. Tchau, querida. Então eu vou chamar o Sérgio pra vir aqui tomar um drink comigo. Bom, o que vocês perceberam agora nesse filme? Ele é compatível com o nosso padrão brasileiro de novela. As coisas parecem mais bem acabadas, a gente pode dizer assim. Mas vocês perceberam a história? Ninguém trabalha naquela casa? A cachorra tem dermatologista? Nossa,
Que coisa estranha, né? Então perceba, o que ainda assim, por mais bem acabada que seja essa história, ela ainda não é a realidade. E quanto tempo será que nós vamos chegar para ter um grau de acabamento? Perceba que não é um grau de detalhe da boa história contada naquele nível. Então isso pode ser 30 anos, 50 anos, 1000 anos, eu não sei precisar. Porque aí entra uma outra característica do ser humano. Ele não é assim que ele desenvolve o seu conhecimento. É assim. Ele cresce, a gente chama isso de exponencialmente. Quanto mais rápido ela é. E de vez em quando ainda dá pulos. Eu tive a oportunidade uma vez de ler uma revista de 1946. E naquela revista estava dizendo assim: invenções que nós veremos nos próximos 50 anos. De umas 5 ou 6 exemplos, que são os raios lasers. E ainda assim, não para a finalidade que eles imaginaram. O que mostra isso? Que o ser humano é muito mais criativo do que nós somos capazes de descrever. Então, quanto tempo demora para a gente chegar nesse padrão de acabamento dessa segunda novelinha que nós vimos? Eu não sei dizer. Mas eu só posso dizer que dali até a realidade ainda tem pelo menos o dobro do tempo que a gente vai levar para chegar de hoje até lá.